O último evento dessa escala esteve associado à morte de mais de 50 milhões de pessoas. Agora, cientistas observam sinais de que um novo Super El Niño pode estar começando. E existe algo perturbador nisso tudo. Praticamente todas as antigas profecias sobre o fim dos tempos descrevem o mundo sendo consumido pelo caos climático. Fogo, fome, oceanos em fúria, céus em colapso, tempestades destruindo civilizações inteiras, como se diferentes culturas tivessem tentado alertar a humanidade sobre um mesmo evento. Enquanto isso, o planeta moderno parece entrar lentamente em desequilíbrio. Furacões estão ficando mais violentos. Oceanos registram temperaturas sem precedentes. Secas históricas transformam regiões férteis em paisagens áridas. Incêndios gigantescos avançam sobre continentes inteiros. Enchentes destroem cidades em questão de horas. E existe um fenômeno específico preocupando climatologistas ao redor do mundo: o Super El Niño. Mas afinal, o que exatamente é isso? O El Niño acontece quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial começam a aquecer muito acima do normal. Esse aquecimento altera gigantescas correntes oceânicas e atmosféricas responsáveis pelo equilíbrio climático do planeta. As chuvas mudam de lugar, tempestades se intensificam, secas aparecem onde antes existia abundância de água. Furacões ganham força. O clima global inteiro começa a se comportar de forma diferente. Mas quando esse aquecimento ultrapassa níveis extremos, o fenômeno recebe outro nome: Super El Niño. Um evento raro, capaz de alterar o planeta inteiro ao mesmo tempo. E talvez o mais assustador seja o fato de que a humanidade já testemunhou algo parecido antes. Entre os anos de 1877 e 1878, um gigantesco evento climático atingiu o planeta. Secas devastadoras destruíram plantações. Reservatórios desapareceram. Regiões inteiras entraram em colapso. Milhões morreram de fome. Na Índia, monções enfraqueceram drasticamente. Cidades inteiras enfrentaram fome extrema. Na China, províncias entraram em colapso. Na África, populações desapareceram após longos períodos de seca e crise alimentar. No Brasil, o Nordeste enfrentou uma das maiores secas da história. E nos Estados Unidos, alterações atmosféricas extremas começaram a atingir plantações, rios e cadeias agrícolas em diferentes regiões. Algumas estimativas associam aquele evento climático à morte de mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. E existe um detalhe ainda mais perturbador. O planeta atual talvez esteja muito mais vulnerável do que em 1877. Hoje, praticamente toda a civilização global depende de equilíbrio climático. Energia, internet, agricultura, mercados financeiros, transporte, abastecimento de água. Uma ruptura global poderia rapidamente gerar efeitos em cascata. No Brasil, diferentes regiões poderiam entrar simultaneamente em crise. O Nordeste enfrenta risco de secas severas, reservatórios pressionados, temperaturas extremas, quebras agrícolas. A Amazônia pode sofrer queimadas históricas, rios atingindo níveis críticos, fumaça cobrindo cidades inteiras. O Centro-Oeste, responsável por grande parte da produção agrícola mundial, poderia sofrer perdas gigantescas. Soja, milho, pecuária. Quando regiões agrícolas entram em colapso, os preços globais dos alimentos sobem. Mercados entram em tensão. Inflação aumenta. Enquanto isso, o sul do Brasil pode enfrentar enchentes, ciclones e tempestades cada vez mais violentas. Nos Estados Unidos, o medo se concentra no aumento dos furacões extremos. Bilhões em prejuízos. Crises em seguradoras. Secas pressionando regiões agrícolas americanas. Na Califórnia,
incêndios gigantescos se tornam cada vez mais frequentes. Na Europa, ondas de calor históricas começam a assustar especialistas. Na África, a ameaça de fome e crise hídrica continua crescendo. Na Índia, bilhões de pessoas dependem diretamente do equilíbrio das monções para a produção de alimentos e abastecimento de água. Na Austrália, incêndios apocalípticos já transformaram regiões inteiras em paisagens irreconhecíveis. Como se diferentes partes do planeta estivessem entrando simultaneamente em instabilidade. E talvez exista um motivo ainda mais preocupante. Os oceanos modernos estão mais quentes do que em praticamente qualquer outro momento da história recente. A atmosfera possui mais energia acumulada. O gelo polar enfraqueceu. As correntes climáticas parecem cada vez mais instáveis. Isso significa que um super El Niño moderno poderia gerar impactos ainda mais extremos do que os grandes eventos históricos do passado. E talvez seja exatamente isso que assusta parte da comunidade científica. Porque o planeta atual não é mais o mesmo de 1877. Hoje, existem megacidades costeiras. Bilhões de pessoas dependentes de cadeias logísticas globais. Países inteiros dependentes de importação de alimentos. Mercados funcionando em tempo real. Qualquer ruptura climática extrema pode rapidamente gerar crises econômicas globais. Mas conforme o medo cresce, outras teorias começam a ganhar força. Geoengenharia, controle atmosférico, manipulação climática. E uma sigla específica aparece repetidamente em debates conspiratórios ao redor do mundo. HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, ou em português, Programa de Pesquisa Aurora Ativa de Alta Frequência. Oficialmente, o projeto foi criado pelos Estados Unidos para estudar a ionosfera terrestre, a camada da atmosfera responsável por influenciar sinais de rádio, comunicações e fenômenos eletromagnéticos. Mas para muitos, essa nunca foi a verdadeira finalidade do projeto. Gigantescas antenas instaladas no Alasca, transmissões de alta frequência direcionadas para a atmosfera, experimentos envolvendo energia e comportamento atmosférico. Tudo isso alimentou teorias extremamente perturbadoras ao longo das últimas décadas. Manipulação de tempestades, alteração climática em larga escala, interferência atmosférica, armas geofísicas, controle ambiental silencioso. Oficialmente não existem provas públicas confirmando essas teorias, mas existe um detalhe impossível de ignorar. A modificação climática em pequena escala já é real. Países como China e Estados Unidos utilizam técnicas de semeadura de nuvens há décadas. A própria China anunciou programas gigantescos de modificação climática envolvendo milhões de quilômetros quadrados. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se a humanidade já consegue interferir parcialmente na atmosfera, até onde essa tecnologia poderia evoluir? Alguns acreditam que guerras climáticas silenciosas já estejam acontecendo. Não através de bombas, mas através do próprio ambiente planetário. Secas, crises agrícolas, colapsos econômicos, desvalorização territorial. Porque quando regiões inteiras entram em crise, ativos despencam, terras perdem valor, recursos naturais se tornam estratégicos. E alguém sempre lucra durante o caos. Talvez por isso histórias sobre grandes colapsos apareçam em praticamente todas as civilizações antigas. Os maias enfrentaram secas severas antes do desaparecimento de diversas cidades. Os astecas falavam sobre o fim dos ciclos do mundo. E a Bíblia descreve sinais extremamente semelhantes antes do Apocalipse. Fome, incêndios, oceanos em caos, rios secando. Na tradição bíblica, o rio Eufrates secaria antes da grande destruição final. Os céus seriam abalados, nações entrariam em colapso, o mundo mergulharia em caos. Talvez essas histórias nunca tenham falado apenas sobre religião. Talvez fossem memórias fragmentadas de antigos colapsos globais, grandes resets da humanidade.
Civilizações inteiras desaparecendo após mudanças climáticas extremas. Atlântida consumida pelas águas. Hiperbórea desaparecendo sob o gelo. Cidades abandonadas. Impérios destruídos. E agora? O planeta parece novamente entrar em instabilidade. O mais assustador talvez não seja apenas o Super El Niño, mas a possibilidade de que a humanidade moderna esteja completamente despreparada para um evento climático extremo em escala global. Dependemos totalmente de estabilidade, energia constante, agricultura previsível, oceanos funcionando normalmente, correntes atmosféricas equilibradas. Basta uma ruptura global para que efeitos em cascata se espalhem rapidamente. Crises econômicas, migrações, fome, conflitos, colapsos energéticos. E enquanto cientistas monitoram os oceanos, tentando entender o que pode acontecer nos próximos anos, milhões de pessoas observam os céus, tentando compreender o que realmente está acontecendo com o planeta. Talvez estejamos apenas diante de mais um fenômeno climático extremo. Ou talvez a humanidade esteja entrando novamente em um ciclo que antigas civilizações associavam ao próprio fim do mundo. Porque em diferentes culturas, separadas por oceanos e milhares de anos, o mesmo medo sempre aparece. O medo de um mundo consumido pelo fogo, pelas tempestades, pelos oceanos e pelo próprio céu. E talvez o verdadeiro apocalipse nunca tenha sido apenas uma profecia. Se você quer descobrir mais mistérios da Bíblia, profecias antigas, histórias esquecidas e segredos ocultos da humanidade, inscreva-se no Arquivo Nível 8 e continue explorando os maiores mistérios já registrados.